Amém. Eu vou convidar a mamãe para me ajudar a cantar, e convido a igreja para cantar conosco. Amém? Amém. É um hino que quase todo mundo conhece. Mamãe, glória a Deus. Amém. É um hino da irmã Sofia e quero que a igreja cante mesmo conosco. Amém? Amém. Aquele que criou o céu e a terra, seu nome eu sempre adorarei. Aquele que criou o céu e a terra, seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus eu sempre adorarei. O nome de Jesus eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus eu sempre adorarei. O nome de Jesus eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. aquele que criou a sua semelhança, seu nome eu sempre adorarei. aquele que criou a sua semelhança, Seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus eu sempre adorarei. O nome de Jesus eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. o nome de Jesus, O nome de Jesus eu sempre adorarei. O nome de Jesus eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte o nome do Senhor? Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Quem não tiver aplaudir, vamos desconfiar. Amém. E as irmãs assim bem bonitas te louvaram bem. Eles sœurs qui ont bien loué. Você está aplaudindo assim, tipo, tem inveja. Vamos Et là, t'as applaudi desconfiar. comme ça, comme si t'étais jaloux. Amém? É brincadeira. Na casa do Senhor somos todos santos. Amém? C'est une blague. As irmãs guerreiras de fé, mulheres de fé com oportunidade, um hino. Amém? Les sœurs. Enquanto elas se aproximam, aplauda o nome do Senhor. Si, faut tourner. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou Para Canaã.
Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. 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 Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Aleluia. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Sonda-me, Senhor, que me conheces. Quebranta-me. Merci tellement, Père, de nous avoir. Tu es saint tellement. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que se ache só aqui, então usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me como um farol que brilha na noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como fecha que acerta o véu. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o véu. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me.
como onde são as águas com abrigo no deserto, como fecha que acerto ao ver o ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. As mulheres de fé agradecem a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória, 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 glória seja dada a Deus. Podemos fazer melhor? Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Na casa do Senhor tudo acontece, amém? Mas glorificado seja o nome do Senhor, que nós não paramos mesmo quando há alguma coisa sair do deslize, amém? Glória a Deus. Chegou o momento mais alto, momento do Senhor falar aos nossos corações. C'est le moment que le Seigneur, pour que le Seigneur parle dans nos cœurs. Já falamos, On a déjà parlé, já cantamos, on a déjà chanté. agora é momento de nós ouvirmos o Senhor, C'est amém? maintenant le moment d'écouter le Seigneur. Vamos nos colocar em pé para prepararmos os nossos corações. On va se mettre debout pour préparer nos cœurs. O Senhor vai falar, amém? Le Seigneur va parler. O vaso que estiver pronto, Le vase qui est prêt, o vaso que estiver disponível, le vase qui est disponible, vai jorrar azeite. il y aura de l'huile d'olive. Amém? Loba, ni lobo moko punanga. Loba, ni lobo moko punanga. Agora o nome do Senhor para ouvir a palavra, amém? Yesu loba ponanga na comigo. Aleluia, Deus! Fala, Yesu Senhor! loba ponanga. Fala, Senhor! Uma palavra para mim. Fala uma palavra para mim. Estou aqui, Senhor. Aleluia. Fala para mim. Estou aqui, Senhor. Fala para mim. Fala, uma palavra para mim. Fala, Senhor. Fala uma palavra para mim. Estou aqui, Senhor. Fala para mim. Estou aqui, Senhor. Fala para mim. Entrega o momento na mão do Senhor. Fale com Deus. Ele está aqui e Ele pode falar ao seu coração. Adonai, Père de gloire, Jéhovah, saluté. Espírito Santo, Fale com Deus. Père de gloire, Jéhovah, saluté. Yende loba Jéhovah, yende loba yende loba biso bamani Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia nkolo yakana koloba liloba moko nkolo liloba omema guérison liloba omema visibilité emema délivrance na kati ya bana na yo dans le nom de Jésus. Mais uma vez te somos gratos, Pai. Está escrito que nos últimos tempos todos serão ensinados de Deus. Viemos para ouvi-lo, Pai. Queremos sair daqui renovados. Queremos sair daqui transformados.
Está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este momento, Senhor, o entregamos nas tuas mãos. Seja o alfa e o ômega, Pai. Que o Senhor tome controle desse momento. Deus, eu levo todo o pensamento cativo à obediência à palavra de Deus. E o Senhor reina no nosso meio. E o Senhor se manifesta ao decorrer da ministração da tua palavra. Pois está escrito que o Senhor está atrás da sua palavra para cumpri-la. Pai, que a sua palavra seja o auge desse momento. Bendito seja o teu nome. Para a glória do teu santo e bendito nome, a igreja que vai morar no céu, diga comigo, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Toma o teu assento e aplauda o Senhor. Queremos ouvir Deus falar. On veut écouter Dieu parler. Queremos ouvir a palavra do Senhor. On veut écouter la parole du Seigneur. E como hoje é o último dia das mulheres, Et comme c'est le dernier jour des femmes, então não pode ser um homem a falar, alors c'est pas un homme glória a qui parle, Deus. porque até a atividade é das mulheres. puisque même l'activité est des femmes. Então será uma mulher ministrando a palavra. Alors c'est une femme qui donne... Para encerrar o março, mulher. Pour finir avec le mai de Alléluia. mars. A Bíblia diz, La Bible dit, vale a pena o fim das coisas mieux vaut la fin des choses que o princípio delas. que le début d'elles. Hoje vai ser terrível. Aujourd'hui, Glória a No Deus. bom sentido da palavra. Aleluia. Amém? Enquanto convido a serva do Senhor, pendant que j'invite a nossa mamã profetisa Janine Mendes, notre maman prophétise Janine, você aplauda o Senhor enquanto a serva do Senhor vem. Glória a Deus. Alléluia. Amém. Amen. Glória a Deus. Amen. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Amém. Amen, amen. Amém. Que l'Éternel soit richement béni. Alléluia. Amen. Je dis merci au Saint-Esprit et je dis merci au Père de la maison eu agradeço ao Aleluia. Senhor e Amém. ao Pai da nossa casa d'avoir honoré la grâce qui coule en moi. por ter honrado a graça que corre em mim. Ce n'est pas évident dans cette génération Não é evidente nesta geração que les hommes comme eux reconnaissent la grâce dans la vie d'une femme Amém. homem como ele reconheça a graça na vida de uma mulher et nous laisse que cette grâce puisse couler et parler. e deixa que essa graça possa correr e falar. Je ne peux pas être devant de vous si je n'avais pas aussi l'autorisation de mon mari. Eu não podia estar aqui à vossa frente se eu não tivesse a autorização do meu marido. J'ai souvent dit aux femmes, aux jeunes sœurs et aux jeunes filles qui veulent entrer dans le mariage, Eu sempre disse às mulheres, às meninas pequenas que querem casar-se, la hiérarchie ou l'ordre de Dieu ne change pas. a hierarquia ou a ordem de Deus não muda. L'homme reste l'homme. O homem continua sendo homem. L'homme reste l'autorité. O homem continua Amém. sendo Glória a Deus. Amém. Cela ne change pas. Isto Amém. não muda. Malgré que nous voulons l'émancipation et l'égalité, Mesmo se nós queremos emanciparmos ou a igualdade. mais dans notre royaume, Mas lá no nosso reinado, l'égalité Glória a n'existe pas. a Deus. igualdade não existe. Parce que lorsqu'on m'a consacré, Por quando avant qu'on me consacre, antes que me consagrasse, on a demandé la permission à mon mari. pediram a autorização do meu marido. S'il n'avait pas accepté, Se ele não tivesse aceitado, j'allais pas être devant vous. eu não estaria aqui a vossa Amém. frente. Parce que le ciel allait être fermé. Porque o céu estaria fechado. Malgré la grâce, Porque mesmo tendo graça, j'allais communiquer la mort. eu ia comunicar a morte. Alléluia. Amen. Parce que le ciel a été fermé pour moi. Porque o céu foi fechado por Mais Deus. pour que ce ciel-là soit ouvert, Mas para que esse céu et pour que je aberto, puisse communiquer la grâce, e que para que eu possa comunicar a graça, pour mettre en pratique et donner ce que Dieu m'a donné, para pôr em prática e dizer o que Deus me deu, Alléluia, Amém. il fallait que son oui soit oui.
O sim dele tinha de ser sim. Et c'est son oui qui a ouvert les grâces, les portes du ciel pour moi. E é o seu sim que abriu a porta do céu para mim. Alléluia. Alors je dis merci à Monsieur Mendez. Então eu agradeço ao Senhor mesmo. Alléluia. Glória a L'Éternel Deus. le bénisse abondamment. Amém. O abençoe. Oui, parce que lui-même, il est et il sera peut-être le fruit de la grâce que Dieu a mis en moi. Glória a Ele Deus. sempre será a graça o fruto da graça que o Senhor me tem. Alléluia. Oui, la grâce commence d'abord à la maison. A graça começa em casa. Je suis venue dire à une femme, ta grâce, le don que Dieu a mis en toi commence d'abord chez toi à la maison. Eu vou dizer aqui às mulheres que a graça que La grâce commence à la maison. A graça começa em casa. L'église commence à la maison. A igreja começa em Le casa. Dieu, c'est le Dieu de famille, n'est-ce pas, papa? Amen. Et chaque dimanche, papa le répète souvent. E cada domingo o pastor repete. Alléluia. Si je me tiens devant vous, c'est parce que lui-même, il est le premier témoin de la grâce qui coule en moi. Se eu estou aqui à vossa frente é porque ele mesmo é a primeira testemunha da graça que... Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amém. Glória a C'est Deus. le dernier jour aujourd'hui. Hoje é o último dia. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis déjà? Amém. Est-ce qu'on est bénis déjà? Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Alléluia. C'est la journée de femmes. Amém. Amen, amen. Que l'Éternel soit richement béni. Que o Eterno seja... Notre thème, c'est malgré le ténèbre. O nosso tema é apesar da escuridão. Alléluia. Amém. Ah, la femme qui affronte les ténèbres. A Glória a mulher que Deus. confronta as trevas. Alléluia. Nous étions dans le livre de Jean 20, 1 à 16. Nós estamos no livro de João 11, Depuis le 8, desde o dia 8, depuis le 22, desde o dia 28. les servants de Dieu ont déjà ouvert le chemin. Os servos de Deus já abriram o caminho. Alléluia. Moi, je serai très à l'aise aujourd'hui. Eu vou estar muito à vontade hoje, Parce que mon chemin a été déjà aplani. porque o meu caminho já foi traçado. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Que o Eterno seja Je bem. vais parler par rapport à une femme. Eu vou falar, Je vais donner un exemple d'une femme eu dans vou la dar Bible. exemplo de uma mulher na Bíblia. Cette femme, on ne parle pas souvent. Não falamos muito dessa mulher. On parle de Déborah, Falamos de Débora, on parle de Sarah, falamos de Sara, on parle de Ruth, falamos de on Ruth, parle de Naomi. falamos de Naomi. Qui connaît Rispa? Quem conhece Rispa? Amém. Qui connaît une femme qui s'appelle Rispa? Quem conhece uma mulher que chama Rispa? Alléluia. Cette femme va nous parler aujourd'hui. Essa mulher vai falar conosco hoje. Son expérience, le ténèbre de cette femme A sua experiência, as trevas dessa mulher, va nous conseiller aujourd'hui. vai nos aconselhar hoje. Il y a une femme qui a un chapitre dans la Bible. Ah, tem uma mulher que tem capítulo na Bíblia. Papa Manzambi, on ne parle pas souvent de cette femme. Papai Manzab, nós não falamos muito dessa mulher. Mais on parle souvent des autres femmes, Marie de Magdala. Mas falamos muitas vezes de... On parle de Hude, la prophétesse Hude. Falamos de... On parle de 5 filles de Sélophade. Falamos das 5 Alléluia. filhas de Zelofade. Mais on ne parle pas de Rispa. Mas não falamos do Rispa. Alors moi, j'ai introduit Rispa. Então eu introduzo a Rispa. Alléluia. 2 Samuel. Segunda de Samuel. 2 Samuel chapitre 21. Segunda de Samuel, capítulo 21. Alléluia. Amém. À partir du premier verset Do primeiro capítulo, versículo jusqu'au verset 14. até o versículo 14. Alléluia. Oui. 2 Samuel 21. Segunda de Samuel 21, À partir du verset a partir, 1 jusqu'au verset 14. a partir do versículo Chapitre 1 ao 21, le verset 1, c'est pour connaître l'histoire et puis on va aller dans notre thème qui est malgré les ténèbres. Aqui é para conhecer a história que usamos para o nosso tema, que é apesar da escuridão. Ok. Oui, vous pouvez lire. Amen. E houve, nos dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: e por causa de Saul e da sua casa, sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus e os filhos de Israel.
lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo, à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Até 14. Jusqu'au 14. Amém. Disse, pois, Davi aos Gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os Gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos que estão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: O homem que destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha da Aia, que tinha tido... Arrête-toi d'abord. Non, merci, maman. Le verset, tu vas lire après. Amen, amen. Je vais lire la version française. Vou ler a versão francesa. 2 Samuel 21, la Bible dit, c'est juste l'introduction pour connaître qui est Rispa et pourquoi cette histoire. Amen. Au cours du règne de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David rechercha l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa famille sanguinaire. C'est parce qu'il a fait mourir le Gabaonite. Le verset 2, le roi appela le Gabaonite pour leur parler. Le Gabaonite ne faisait pas partie des Israélites. C'était des survivants des Amoréens. Les Israélites étaient engagés envers eux par un serment. Pourtant, Saoul avait cherché à le frapper dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. David, le verset 3, David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Avec quoi puis-je faire expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Le verset 4, les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saoul et sa famille, et ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ce qui se passe ici? Será que estamos a entender o que está aqui? Alléluia. Il y a eu un problème. Les Gabaonites ont été liés à Israël. Je pense que vous connaissez l'histoire. À partir, je pense, papa de Josué, n'est-ce pas? Josué, alléluia. Josué a uni le Gabaonite à Dieu. Il y a eu une alliance. Amen, amen. Arrivé au temps de Saoul, Saoul a voulu enlever, détruire, les écarter de la richesse de l'héritage d'Israël. Alléluia. Amen. Mais ce que Saoul ne savait pas, c'était que la colère de Dieu était déjà abattue sur Israël. Amen, amen. Amen. Parce que le Dieu, c'est le Dieu d'alliance. Amen, amen. Glória a Deus. Et ici, nous sommes en train de voir que David... Oui, c'est vrai. Amen. C'est vrai. J'étais en train de dire ceci. Merci, papa. Aïe, 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 aïe. On est en France, hein. Amém. Glória a Deus. Amen, amen. Amém. L'histoire est en train de nous dire A história está nos dizendo que le Gabaonite avait fait une alliance avec Dieu au temps de Josué. que o Gabaonita tinha feito uma aliança com Deus no tempo de Josué. Ils sont entrés dans l'héritage d'Israël. Eles entraram na heritagem de Israel. Lorsque Saoul est arrivé comme roi, hein, Quando Saul chegou como rei, Saoul voulait les écarter de l'héritage d'Israël. Saul queria os tirar da herança de Israel. Alors, la colère de Dieu s'est fut très fort en Israël. Então a raiva de Deus foi muito forte em Israel. Arrivé au temps de David, Quando chegou o tempo de Davi, David est allé implorer l'Éternel par rapport aux Gabaonites. Davi foi implorar Deus coisa sobre os Gabaonitas. Alors,
David a eu la pensée d'aller parler aux Gabaonites. Então Davi pensou em falar com os Gabaonitas. Maintenant, écoutez ce que le Gabaonite dit à David. E isso foi o que o Gabaonita disse a Davi. Ce n'est pas pour nous une question d'argent. Não é sobre dinheiro. Ce n'est pas pour nous une question avec la famille de Saoul. Não é uma questão contra a família de Saul. Ce n'est pas pour nous de faire mourir quelqu'un en Israël. Não é sobre fazer morrer alguém em Israel. Je veux que vous reteniez cela. Eu quero que vocês... Les Gabaonites n'ont pas demandé la mort d'une personne. Os Gabaonitas não Écoutez pediram a très morte de bien. alguém. Vous allez connaître les ténèbres de cette femme qui s'appelle Rispa. Vocês vão conhecer as trevas dessa mulher que chama... Parce que nous sommes en train de parler de malgré le ténèbre. Porque nós estamos aqui a falar de... Apesar da escuridão. Et lorsque on parle de malgré, le verbe malgré, E quando usamos a palavra apesar, nous sommes en train de voir le mot malgré, c'est un mot qui est en train de nous dire contre la volonté. a expressão apesar diz-nos que é contra a vontade. Contre ta volonté. Contra a tua vontade. Ce n'est pas ta volonté. Não é a tua vontade. Alléluia. Nous verrons cela après. Amen, amen. Nous sommes en train d'écouter que le Gabaonite ont dit à David, Papa Mendes, il n'est pas besoin de faire mourir quelqu'un en Israël. Nós estamos a ouvir que o Gabaonita disse que não é preciso que alguém morra em Israel. Maintenant, écoutez. Ils répondirent au roi. Le verset 5. Agora o versículo 5. Puisque cet homme a voulu nous exterminer Como este homem quis nos destruir et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous éliminer de tous les territoires d'Israël, e que ele queria nos destruir para nos tirar de todo o território de Israel, écoutez très bien. escutem isto. Ils ont dit à David que eux ils ne peuvent pas faire mourir les gens en... Disseram a Davi que eles Mais não podem fazer bizarrement, isso em Israel. écoutez ce qu'ils demandent au roi. Mas eles pediram ao rei algo estranho. Qu'on nous livre 7 de ses descendants. Que nos deem 7 dos seus descendentes. Et nous les pendrons E os enforcaremos devant l'Éternel à Gilbéa, em frente de Deus em Gilbeá, la ville de Saoul. na cidade de Saul. C'est lui que l'Éternel avait choisi. Na cidade que o Eterno tinha escolhido. Et le roi dit, je vous les livrerai. E o rei disse que eu vos darei. C'est pas contradictoire? É meio contraditório. C'est pas contradictoire? Alléluia. Il voulait pas tuer quelqu'un, Eles não queriam matar alguém. mais il voulait que cette volonté vienne de David. Mas eles queriam que essa Il vontade voulait viesse de que Davi. cette porte soit ouverte par un roi. Mas eles queriam que essa porta seja aberta por rei. Parce que dans le temps de Josué, c'était Josué qui les a présentés à Dieu. Porque no tempo de Josué foi Josué que os apresentou a Deus. Alléluia. De la même manière, Abraham a présenté Ismaël à Dieu, n'est-ce pas? Da mesma maneira que Abraão Ismaël était un enfant hors mariage. Ismaël n'était pas dans l'héritage, mais c'est Abraham qui a introduit Ismaël devant Dieu. Foi Abraão que introduziu Ismael. C'est-à-dire, si Ismaël a la richesse aujourd'hui, c'est à cause d'Abraham. Então, se Ismael tem riqueza hoje, é graças a Abraão. Je vais dire à quelqu'un, tu introduis aussi beaucoup d'Ismaël devant Dieu sans le savoir. Eu quero dizer aqui a alguém que vocês também introduzem muito de Mais ce Ismael n'est pas para notre Deus. sem révélation saber. de ce matin. Não é nossa. C'était juste un passage Era só uma passagem. pour t'expliquer combien des actes que tu poses et que tu présentes devant Dieu, mais ce sont des actes ismaélites. É só para apresentar que muitos atos que vocês apresentam para Deus são atos ismaelitas. Alléluia, ce sont des gabaonites. São gabaonitas. Tu fais entrer quelqu'un dans ton héritage et pourtant ce n'est pas lui qui était précisé là-haut. Alléluia. Faz entrar alguém na tua herança, sendo que eles não estavam previstos no passado. Voilà pourquoi les Gabaonites n'ont pas voulu eux-mêmes, Papa Manzambi, aller chercher le 7 descendants de Saoul. É por isso que os gabaonitas não quiseram ir buscar eles mesmos os Mais ils ont dit au roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mas disseram ao rei Davi, L'homme selon le cœur de Dieu, o homem segundo o coração de Deus, livre-nous, dê-nos. que toi-même tu puisses prendre et nous le donner. Que tu mesmo possas ir buscar e nos dar.
Mais nous n'allons pas le tuer en Israël. Mas nós mataremos em Israel. Mais nous allons le tuer où? À la montagne de l'Éternel. Oh mon Nós Dieu. mataremos na montanha do Eterno. Alléluia. À la montagne de l'Éternel. La Bible dit au verset 7, le roi, écoutez, hein, le roi David épargna Mephibosheth. E a Bíblia diz que no versículo 7 que o rei Davi deixou, salvou a vida de Filochete. Le roi David épargna Mephibosheth, le fils de Jonathan et petit-fils de Saoul, à cause de l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan. Salvou a vida de Mefibosheth, o filho de Jonatas e de Saul, pela aliança que tinha feito. Maintenant, c'est le verset 8. C'est là où commence notre thème d'aujourd'hui. Agora é o versículo 8, que é onde começa o nosso tema. Alléluia. Aleluia. Le verset 8, toutefois, O versículo diz que uma coisa apesar, le roi prit 2 fils de Rispa. Comptez, hein. 2 fils de Rispa. apesar disso o rei pegou 2 filhos de Rispa. Rispa était la fille de Aja. Rispa era filha de Aia. Rispa avait donné 2 fils. C'était la concubine du roi Saoul. Ela tinha dado 2 filhos, era a concubina do rei Saul. Toutefois, le roi prit les 2 fils de Rispa, fille de Aja, avait donné à Saoul Harmonie et Mephibosheth. E ele pegou os 2 filhos de Rispa, que foram Harmoni e Mefibosheth. Donc, il y avait 2 Mephibosheth. Est-ce que vous comprenez? Então tinha 2 Il y avait 2 Mephibosheth. Il y avait le Mephibosheth, d'abord le fils de Jonathan, et il y avait un autre Mephibosheth, alléluia, le fils de Saoul, avec Rispa. Tinha Mefibosheth, filha de Jonathan, e Mefibosheth, filho de Saul. Ce n'est pas fini. Ainsi que les 5 fils de Mera, fille de Saoul. E como também os 5 filhos de Mera, Milca, fille de Saoul, filha de Saul, avait donné à Adriel de Moala, que tivera de Adiel, filho de fils de Barzilai. Écoutez maintenant. Tu me laisses lire et puis on va parler. Le verset 9. Il les livra entre les mains de Gabaonites, et ceux-ci le pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Ils furent tués, tous, le 7 ensemble. Ils furent mis à mort dans tout le premier jour de la moisson de l'orge. Le verset 10. Rispa, fille d'Aja, prit un sac qu'elle étendit sous elle contre le rocher, depuis les débuts de la moisson jusqu'à ce que la pluie tombe du ciel sur le corps. Elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant la journée et le bec sauvage pendant la nuit. Vous comprenez la force de cette femme? Alléluia. Amen. On lui annonce que ses 2 fils ils sont morts à la montagne. Bien aimé, ces 2 fils sont morts à la montagne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'écoute pas portugais? Tem alguém que não consegue entender francês? Tem? Sim, temos ali 2 mamães que não entendem. Então seremos obrigados mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, nós os mais velhos vamos assumir a questão, tá? Vamos ajudar Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous sommes en train de lire l'histoire d'une femme qu'on ne parle pas souvent. Estamos a ler a história de uma mulher que não se fala com frequência. Nous sommes en train de voir le ténèbre d'une femme. Estamos a tentar ver as trevas de uma mulher. Les 2 servants de Dieu qui sont passés avant moi As 2 servas do Senhor que passaram antes de ont défini que le ténèbre était un moment de difficulté. Elas definiram que as trevas é momento de dificuldades. Bien aimé, lorsque tu manges, lorsqu'on te sert la nourriture, quand il fait nuit, querido, quando te servem enquanto faz noite, quand il n'y a pas de lumière, quando não há luz, tu peux manger même un cafard. Você pode comer mesmo uma barata. Alléluia. Même dans Genèse chapitre 1er, nous sommes en train de voir que Dieu sépara le ténèbre à la lumière. Mesmo assim, em Gênesis capítulo 1, estamos a ver que Deus separou as trevas da luz. Il y a même une portion des Écritures qui dit que les ténèbres ne régneront pas. E ainda uma porção das Escrituras que diz que
as trevas não permanecerão para sempre. Dieu sait pourquoi le ténèbre ne doit pas régner dans ta vie. Deus sabe o porquê que as trevas não podem reinar na Parce sua que vida. lui-même est la lumière. Porque Ele é a luz. Si nous sommes tels qu'il est, Se nós somos como Ele si é, il nous a créés selon son image, se Ele criou-nos segundo a sua bien-aimés, imagem, nous devons apporter la lumière partout là où nous passons. bem amado, nós precisamos carregar a luz onde nós estaremos. Je vais dire à une femme, Eu quero dizer a uma mulher, lorsque Adam a vu la femme, quando Adão viu a mulher, avant même que Adam ne voie la femme, antes de Adão mesmo vê-la, Dieu dit à Adam, Deus disse a Adão, je te ferai une aide. eu farei-te uma adjuntora. Mais cette aide-là, c'était la lumière. Esta adjuntora era a luz. Cette aide-là devait apporter la lumière dans les ténèbres de A Adam. adjuntora que Deus criou deveria trazer a À luz chaque nas fois trevas de que Adão. Adam était faible quelque part, Toda vez que Adão estava fraco em algum lugar, s'il y avait un domaine de la vie que Adam n'arrivait pas, se há um estado da vida em que Adão não está a chegar, la lumière qui est aide devait allumer l'intelligence de Adam pour lui dire, hey, là-bas tu marches mal, regarde ici. a luz que Eva deveria então iluminar a imagem de Adão para que ele pudesse entender as coisas. Bien-aimé, écoutez la lumière de cette femme. Irmãos, escutem a luz desta mulher. Écoutez les ténèbres de cette femme. Escuta as trevas desta mulher. Cette femme qui est riche dans 2 Samuel 21, A mulher que é rispa em 2 de Samuel 21, elle était tranquille chez elle, comme vous êtes tranquille aujourd'hui. ela estava tranquila na sua casa. Ah, papa, mais Rispa ne savait pas. Mas Rispa não sabia. Il ne savait pas qu'il y avait une réunion qui était en train de se préparer contre sa vie. Rispa não sabia que havia um complô que se preparava sobre a On sua lui a vida. pas demandé sa volonté. Não foi questionada a sua vontade. On lui a pas demandé sa décision. Não foi questionada a sua Mais il y a decisão. des gens qui ont décidé de détruire sa vie. Mas havia pessoas que decidiram destruir a vida dela. Alléluia. Bien-aimé, Bem la amado. Bible nous dit que les enfants sont des dons venant du ciel. A Bíblia nos diz que os filhos são herança que vem do La Senhor. Bible nous dit que les enfants, ce sont des flèches dans le carquois. A Bíblia nos des diz gens. que os filhos são flechas na alforja do guerreiro. Lorsqu'il y a des querelles ou il y a des disputes, maman, tu vas faire sortir tes flèches, tu ne parleras Enquanto pas. houver disputa, você vai fazer sair as tuas Ah, la flechas e você não personne qui va falará. chercher maman Mendes trouvera ma fille Johanna. A pessoa que vai tentar problemas comigo vai encontrar a minha filha Joana. Parce que c'est une flèche. Porque ela é uma flecha. Elle a un rôle à jouer. Ela tem um papel a jogar. Mais bizarrement, papa, Mas, infelizmente, le flèche de cette femme a été brisé. as flechas destas mulheres foram quebradas. Mais lorsque nous regardons dans Genèse 30, Mas quando olhamos para Gênesis 30, nous sommes en train de voir une femme qui s'appelle Léa que vous connaissez. estamos a ver uma mulher chamada Lia, que todos conhecem. Bien aimé, le premier fils de Léa O primeiro filho de Lia, est allé ravir la maternité de sa maman ela foi resgatar a maternidade da sua mãe en l'échange de mandragore. por causa de fruto que ela lhe deu. Je suis en train de parler des enfants qui apportent des bénédictions dans la maison. Estou a falar dos filhos que trazem bênção em casa. Alléluia. Mais bizarrement, Léa qui n'enfantait pas, E, infelizmente, Leia que não dava filhos, la Bible dit qu'après ses 4 enfants, a Bíblia diz depois dos seus 4 filhos, la maternité c'est ça. a maternidade foi encerrada. Mais la maternité a été ouverte Mas a maternidade foi aberta parce que son fils aîné Ruben porque o seu primeiro filho, Ruben, est allé voir les mandragores, trouver les mandragores dans le champ. ela foi encontrar uns frutos na terra. Et lorsqu'elle est arrivée, E quando ela chega, sa tante, la petite soeur de sa maman, a Tata, irmã de sua Rachel. mãe, Raquel, a vu le mandragore. ela viu os frutos. Elle dit, hey Ruben, donne-moi les mandragores. Ela disse, Ruben, dá-me desse fruto. Alléluia. Donne-moi les mandragores. Dá-me desse fruto. Parce que je connais la puissance et l'utilité de Porque mandragore. eu conheço o poder e a utilidade deste fruto. Parce que le mandragore guérit toutes sortes de maladies. Porque o tal fruto cura todas as enfermidades. Mais écoutez ce que Ruben dit. Mas escuta o que Ruben vai dizer. Ruben dit, c'est pour maman Léa. Ruben disse, é para Lia. Et lorsque Léa a vu cela, Léa savait que ce jour-là, Jacob devait dormir chez Rachel. E quando Lia viu, e ela sabia que naquele dia Jacó deveria dormir na casa de Alors Raquel. Léa dit à Rachel,
passe-moi Jacob cette nuit. Lia disse a Raquel, dá-me Jacó esta noite. Et toi, prends le mandragore de mon fils. E tu toma os frutos dos meus filhos. Bien-aimé, il y a eu échange. Bem amado, houve uma troca. Regardez comment est-ce que les enfants peuvent apporter la bénédiction là où était fermé. Note como os filhos podem trazer bênção onde estava Je suis en fechado. train de nous montrer lorsque Dieu dit que les enfants sont de dons, sont de bénédictions venant de Estou tentando lui. vos Oui, esclarecer quando Deus diz que os filhos são herança que vem dele, il sim y a são. des enfants lorsqu'ils viennent dans votre maison, lorsqu'ils viennent dans votre vie, ils vous ouvrent de portes. Há filhos que quando nascem na vossa vida, eles vos abrem as portas. Mais bizarrement ici, cette femme n'avait que 2 fils. E infelizmente essa mulher só tinha 2 filhos. Rispa n'avait que 2 fils. Rispa tinha apenas 2 filhos. Rispa n'avait que 2 flèches. Rispa tinha apenas 2 flechas. Mais comment se fait-il la volonté des Gabaonites ont arraché, les 2 flèches l'ont brisé? Mas como poderia isso acontecer que a vontade dos gibeonitas pudesse pegar os 2 filhos e quebrá-los? Mais ils ont brisé la vie de ces enfants où? C'est ça qui est Mas important. onde é que eles quebraram a vida de seus filhos? Onde? Isso é Dans que la importa. montagne de l'éternel. No monte do Eterno. La Bible dit, Rispa au verset 10, A Bíblia diz no versículo 10, lorsque Rispa a entendu que ses enfants étaient morts, quando Rispa ouviu que seus filhos foram mortos, Rispa fait le deuil. ela fez luto. Alléluia. Amen. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Mas ela não ficou apenas por ali. Je suis en train de parler le ténèbre de Rispa. E eu estou falando sobre as trevas de Rispa. Rispa prit un sac. Rispa pegou saco. Alléluia. Bien-aimé, elle n'est pas allée à la colline. Ela não foi na coluna. Elle n'est pas allée à la plaine. Ele não foi num lugar plano. Elle n'est pas allée au valet. Ela não foi no vale. Alléluia. Mais elle est montée à la montagne. Mas ela subiu no monte. Alléluia. Amém. Elle est montée à la montagne. Ela subiu no monte Avec un sac. com saco. Je suis en train d'imaginer Eu estou tentando imaginar. qu'elle avait seulement un simple habit. Ela tinha único vestuário, Mais elle avait pris un sac. mas ela pega num saco. Est-ce que le sac que Rispa avait pris, Será que o saco que Rispa pegou c'était pour mettre chaque enfant et de descendre la montagne pour faire son deuil à la maison? era para colocar cada filho e descer do monte e fazer o luto em sua Mais casa? bizarrement, écoutez cette femme. Mas olha o que essa mulher vai fazer. Je suis venue dire à une femme, Eu vim dizer a uma toi mulher, qui crois que ta situation est difficile, você que pensa que a tua situação je é suis venue difícil, te montrer les ténèbres d'une femme. eu vim te mostrar as trevas de uma mulher. Alléluia. Lorsqu'on vient te dire que tous tes enfants sont morts, Quando vierem te dizer que todos os filhos estão mortos, et pourtant les enfants sont ceux-là qui doivent nous enterrer. enquanto que os filhos são aqueles que devem nos sepultar. Les enfants sont ceux-là qui doivent nous soutenir dans notre vieillesse. Os filhos nos devem sustentar na Mais nossa regardez cette velhice. femme. Mas olha para essa mulher. On a brisé ses flèches. Quebraram as suas On flechas. a brisé ses bénédictions. Quebraram as suas On bênçãos. a arrêté les promesses de Dieu dans E sa vie. pararam com a promessa de Deus em sua vida. Alléluia. Amen. La Bible dit elle est montée avec un sac. A Bíblia diz que ela subiu com saco. Alléluia. Amém. Pas n'importe où. E não em num outro qualquer lugar. Elle est montée à la montagne. Ela subiu no monte. Glória a Deus. Elle a étendu sous elle E ela o colocou sobre ela. contre le rocher. Contra uma rocha. Depuis le début de la moisson. Desde o primeiro momento da ceifa ou da colheita. Lorsqu'on parle de la moisson, What? lorsqu'on parle de la moisson, Quando se fala da colheita, alléluia, la moisson normalement dure 15 jours. a colheita no mínimo dura 15 dias. C'est-à-dire que cette femme Isto implica que esta mulher, est restée 15 jours à la montagne. ela ficou 15 dias no monte. Écoutez maintenant. Escuta agora. Depuis le début de la moisson jusqu'à ce que la pluie tombe du ciel Desde o princípio da cega até que a água do céu caísse sur sobre le eles. corps. Sobre eles. Elle empêcha les oiseaux. E ela não deixou as aves do céu. Elle empêcha les oiseaux du ciel E não deixou as aves do céu de s'approcher d'eux pousar sobre eles pendant la journée durante o dia. et les bêtes sauvages E os animais pendant la nuit. durante a noite. Pendant
15 jours, Durante 15 cette dias, femme était à la montagne. a mulher está no monte. Pendant 15 jours, Durante 15 cette dias, femme dormait avec le mort. ela dormia com os mortos. 15 jours. 15 dias, Ah, elle n'avait pas que 2 morts. não apenas 2 mortos. Souvenez-vous, il Lembrai-vos, y avait 5 autres enfants. tinha ainda outros 5 filhos. Donc, elle en avait combien? Ela tinha quantos? 7. 7 cadavres. 7 cadáveres. Qui es-tu, femme? Quem és tu, mulher? Est-ce que tu peux dormir avec un cadavre? Será que você pode dormir Elle com n'a pas dormi cadáver? avec un cadavre. Ela não Mais apenas elle a dormiu com dormi avec 7 cadavres. ela dormiu com La Bible 7. dit pendant la journée, A Bíblia diz durante o elle dia, chassait les oiseaux. ela enxotava as Pour aves empêcher les oiseaux de manger le corps de 7 cadavres. para que as aves não comessem os cadáveres de Et pendant 7 la filhos. nuit, E durante a noite, bien aimée cette femme, esta mulher, elle empêchait le bête sauvage de ela la montagne. impedia os animais Imaginez selvagens les não bêtes comerem. sauvages. Imagina as mais selvagens. Imaginez, vous voyez un loup. Imaginai-vos você ver um urso. Imaginez, vous voyez la journée, c'est un aigle. Imaginai você ver Mais la durante o Bible dia uma est en águia. train de dire, Mas a Bíblia diz, cette femme a empêché les oiseaux esta mulher impediu as aves pendant 15 jours. durante 15 dias. Oh, je suis venue dire à une Eu personne, vim dizer a alguém c'est que j'aime dans cette portion des o que Écritures, eu amo nesta porção das parce Escrituras. que les cadavres n'étaient pas n'importe où, Os cadáveres não estavam em qualquer lugar. étaient devant l'Éternel. Estava diante do Senhor. Et c'était pas n'importe quel chiffre des enfants. E não era apenas qualquer Le número. chiffre 7. Era o número Le 7. chiffre de la perfection. O número da perfeição. C'est que Rispa ne savait pas. O que Rispa não sabia, Oui, peut-être sa douleur était grande. a dor dela era grande. Bien aimé, lorsqu'on t'arrache tes enfants. Bem amado, quando és resgatado os Ah, chaque filhos, maman est ici qui a accouché. cada mãe que já deu à luz, Même si c'est un bébé de 1 an, mesmo é bebê de la ano, douleur est grande. a dor é grande. Mais imaginez maintenant, ce sont des grands garçons. Imaginai-vos agora grandes filhos. Alléluia. Quelle perte. Que perca, Alléluia. Malgré les pluies. apesar da chuva, Notre thème, c'est malgré les ténèbres. nosso tema é apesar das trevas. Alléluia. Je suis en train de te dire, Eu estou aqui para lhe dizer, malgré les ténèbres de la journée, apesar das trevas do dia, malgré les ténèbres de la nuit, as trevas da noite, cette femme n'a pas eu peur de cadavres. a mulher não teve medo dos cadáveres. Mais bizarrement, lorsqu'on voit Marie et Marthe Mas bizarramente, quando vemos Marta e Maria dans le tombeau de Lazare, no túmulo de ils sont Lázaro, en train de dire à Jésus que Lazare sent déjà. eles estão a dizer a Jesus que Lázaro já cheira mal. Mais maintenant, imaginez-vous 7 cadavres Agora imaginai-vos 7 cadáveres pendant 15 jours. durante 15 dias. Quelle est l'odeur que cette femme Que respirait tipo de cheiro essa mulher respirava? pendant 15 jours? Durante 15 dias, Les habits, qu'est-ce qu'elle avait comme habit? as roupas, o que ela tinha como roupa? Cette femme ne se lavait pas. Esta mulher não se lavava. Vous avez comme prière, hein? Vocês têm como Vous oração? connaissez que la prière de Esther. Vocês conhecem a oração de Esther? Esther entra pendant 3 jours. Ela entrou durante 3 dias. 3 jours devant l'Éternel. 3 dias diante do Senhor. Mais c'est que vous oubliez. Mas o que vocês esquecem, Alléluia. Esther n'était pas dehors. Esther não estava fora. Esther n'était pas dehors. Esther não orou fora de casa. Esther était parmi les parfums de la maison. Esther estava no arredor dos perfumes da sua casa. Alléluia. Esther pouvait changer les draps comme il veut. O Esther poderia mudar os lençóis como ela quisesse. Papa Roni, mais cette femme Papai Roni, mas esta mulher, n'a pas changé ses habits pendant 15 jours. ela não trocou de roupa durante 15 dias. Essaye de ne pas te laver pendant 3 jours. Tente de não tomar banho durante 3 dias. Elle sentait mauvais. Ela sentia, saía Mais um ce que cheiro cette mau. femme ne savait pas, Mas o que a mulher não sabia, l'odeur qu'elle dégageait, o cheiro que ela sa transportava, volonté était de faire descendre les enfants et de les enterrer. a sua vontade ou desejo era fazer descer os filhos e Elle enterrá-los. a empêché les oiseaux du ciel de dévorer le corps pendant la journée. Porque ela impedia que as aves do céu devorassem Elle os corpos a durante o dia. empêché
les animaux sauvages. On n'a pas dit domestiques, on a dit sauvages. Ele impediu os animais selvagens, não animais domésticos, mas selvagens, de aproximarem-se. Papa, ce n'est pas fini. Não terminou ali. La Bible nous parle de la pluie. A Bíblia nos fala da chuva. Elle empêcha même la pluie de descendre sur le corps. E ela impedia com que não pudesse a chuva tocar nos corpos. Quand je serai au ciel, Quando eu estarei no céu, Alléluia. non, Gloire je à ne Deus. verrai plus Adam. eu já não verei Adão. Non, je ne parlerai plus à Marie. Eu não falarei com Maria. Je vais chercher Rispa. Eu vou procurar Rispa. Je vais m'asseoir à ses pieds. Eu vou me assentar aos seus pés Je vais lui dire de me raconter son histoire. e eu vou lhe dizer que me conte a história dela. Est-ce qu'elle mangeait? Será que ela comia? Mais regardez ici. Mas olhei para aqui, Son odeur puante o seu cheiro saía. s'est transformée en adoration devant Isso se l'Éternel. transformava em adoração diante do Eterno. Sa volonté A sua vontade, d'enterrer les enfants a sua vontade de enterrar os filhos, a rencontré la volonté de Dieu. encontrou a vontade de Deus. Je suis venue dire à une femme qui traverse le ténèbre. Eu vim dizer a uma mulher que passa por trevas aqui. Est-ce que la volonté, ce que tu demandes, rencontre la volonté de Dieu? Será que o que você está a pedir vai de acordo à vontade de Deus? Alléluia. Parce que c'est que cette femme ne savait pas. Porque o que esta mulher não sabia, Oui, les enfants sont morts, sim, os filhos são mortos, certes. certo. Mais cette femme répondait à un besoin d'une nation. Mas esta mulher respondia à necessidade de uma nação. Le fait de ne pas se laver pendant 15 jours. O fato de não se lavar durante 15 dias, Le fait d'empêcher les oiseaux manger. o fato de impedir as aves de comerem. Je vais vous donner la révélation. Eu dou-vos agora a revelação. Pourquoi Rispa empêchait les oiseaux manger? Por que Rispa impedia as aves comerem? Retournons dans la prison avec Joseph. Voltai-vos para a cadeia com José. Joseph dans la prison avait deux personnes qui étaient avec le roi. José preso tem duas pessoas que Il y avait trabalhavam les para o rei. chansons du roi et il y avait le panetier. Havia o copeiro do rei e o padeiro do rei. Le panetier a dit, O padeiro disse: j'avais des corbeilles de pain sur ma tête. eu tinha cesto de pão na minha cabeça. Et les oiseaux du ciel sont venus manger. E as aves do céu vieram comer. Joseph dit ceci. E José disse isto. Le 3 jours, Os 3 dias, le 3 paniers, os 3 balaios que você c'est viu, 3 jours. é 3 dias. Je suis venue dire à l'église, Eu vim dizer à igreja, les chiffres dans les rêves ne changent pas. os números nos sonhos não mudam. Les chiffres ne changent pas. Os números não mudam. Si dans ton rêve tu as vu 7 palmiers, ça sera 7. Se no sonho você viu 7 Mais palmeiras, maintenant, será il faut que 7. le Saint-Esprit te donne si c'est 7 années ou c'est 7 semaines ou c'est 7 jours. Mas agora é com o Espírito Santo te dá sabedoria para saber se é 7 anos, 7 dias ou 7 jours. La révélation de Rispa, A revelação de Rispa, Rispa ne savait pas Rispa não sabia, qu'en empêchant les oiseaux du ciel manger le corps, impedindo as aves comer os Rispa était corpos, en train de chasser la mort en Israël. Rispa expulsava a morte em Israel. Parce que lorsque Joseph a interprété le rêve du Porque panetier, quando José interpretou o sonho do copeiro, le panetier, il a dit au panetier, le 3 paniers, c'est 3 jours. ele disse ao padeiro, os 3 balaios são 3 dias. Les oiseaux sont venus manger, As aves vieram comer, c'est-à-dire que toi, tu vas mourir. quer dizer que tu vais morrer. Est-ce que vous comprenez? Vocês entendem? Les oiseaux sont venus manger Ele disse que as aves vieram comer le bénédiction. a bênção. Lorsque Rispa chasse les oiseaux, Quando Rispa expulsa as aves, Rispa est en train de protéger Israël. Rispa estava protegendo Israel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, A Bíblia diz, Alléluia. Écoutez le verset 11. escuta o versículo 11. On informa David de ce qu'avait fait Rispa, E foi contado a Davi o que fizera Rispa, fille d'Aja et concubine de Saoul, filha de Aia e concubina de Saul,
Alors David alla prendre les ossements de Saoul et de son fils Jonathan chez les habitants de Galade. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatã e seu filho dos moradores de Jabes Gileade. Alléluia. Amém. Bien-aimé, Bem amado, écoutez, escuta. David, tu Davi, es le roi. és o rei. Tu as une armée. Você tem exército. Comment se fait-il les ossements du roi d'Israël restent quelque part? Como pode isso acontecer que os ossos do rei de Israel ainda permaneçam em algum lugar? Mais papa, j'ai compris une chose. Mas eu entendi uma coisa. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du témoignage, les Ah. paroles de leur A témoignage. Bíblia diz que eles o venceram por causa da palavra do seu Il testemunho. fallait que Rispa fasse cette action Era necessário que Rispa colocasse esse ato pour pousser David à aller chercher les ossements de Jonathan. para então empurrar Davi que fosse buscar os ossos de Saul. Je suis venu dire aux ténèbres d'une femme. Eu vim dizer às trevas de uma mulher. Je suis venu dire à une souffrance que tu es en train de vivre. Eu vim dizer a sofrimento que estás a viver. La souffrance que tu es en train de vivre poussera quelqu'un à aller chercher sa bénédiction quelque part. As trevas que você está a viver vai fazer com que alguém vá atrás da sua bênção. Lorsqu'on entendra parler de ta souffrance, Quando ouvirem falar do teu sofrimento, cela va donner la force à quelqu'un. isso dará força a alguém. Alléluia. Glória a Deus. Le fait que Rispa est resté 15 jours à la O montagne, fato de Rispa ter ficado 15 la dias Bible no dit, monte, on informa David. a Bíblia diz que informaram a Davi David s'est réveillé de son e sommeil. Davi despertou do seu sono. David n'a pas pris que les ossements de Jonathan et de Saoul. Davi não apenas pegou os ossos de Jonatas e Saul. Écoutez. Escuta. Alors David alla prendre les ossements de Saoul et de son fils Jonathan chez les habitants de Jabet en Galade. Ceux-ci les avaient en effet enlevés de la plaine de Béchan, Os furtaram da rua de Bet-Sassá, où les Philistins les avaient suspendus après avoir battu Saoul à Gilboa. onde os filisteus os tinham pendurado quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. Il emporta de là les ossements de Saoul, E fizeram subir dali os ossos de Saul, de son fils Jonathan. os ossos de Jonathan e seu filho. On rassembla aussi les ossements de ceux qui avaient été pendus. E ajuntaram também os ossos dos enforcados. Alléluia. Amen. Dieu a exaucé la volonté de Rispa. Deus respondeu à vontade de Rispa. Mais ce n'est pas fini. Mas Écoutez. não terminou, escuta. On enterra les ossements Enterraram os ossos de Saul, et de son fils Jonathan dans le territoire de Benjamin à Séla, de Jonas e seus filhos na terra de Benjamim em Zela, dans le tombeau de Kis, le père de Saoul. na sepultura de seu pai Quis. J'aime la fin. E eu amo o fim. Écoutez maintenant. Escutai agora. Pourquoi Rispa est monté 15 jours? Por que Rispa subiu 15 dias? On fit tout ce que le roi avait ordonné. E fizeram tudo que o rei ordenara. Après cela, E depois disto, Dieu fut apaisé le pays. Deus se fez, aplacou com a Dieu terra. apporta la paix. E depois disto, Deus se aplacou com a terra. Je vais dire à une femme ce soir, E eu quero dizer a uma mulher esta le tarde. ténèbre révèle ton identité. As trevas revelam a tua identidade. Le ténèbre révèle le don que tu as. As trevas revelam o dom que você tem. Si tu ne souffres pas, tu ne sauras pas que j'ai ces dons, j'ai cette capacité. Se você não sofre, você não saberá. Tenho este dom, tenho Il essa faut capacidade. passer par là Deve passar por ali. parce que Dieu a mis en toi une lumière. Porque Deus colocou em você uma luz. Mais lorsque cette lumière n'agit pas, Mas enquanto essa luz não agir, Dieu va faire ce qui n'est pas de ta volonté. Deus fará aquilo que não é da tua vontade. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de Jésus-Christ de Nazareth, notre A sauveur. Bíblia nos fala de Jesus de On a Nazaré, dit nosso que nous devons Salvador. faire quoi? Imiter Christ. A Bíblia diz que nós devemos imitá-lo. Christ a laissé son confort. Ele deixou seu conforto. Christ était dans le confort. Hein? Ele estava num conforto. Est-ce que vous savez que Christ a laissé le confort Será que vocês sabem que Cristo deixou o conforto? pour venir dans l'inconfort? Para vir aqui no inconforto. Christ a laissé le confort. Cristo deixou o conforto. Mais toi, Mas você, lorsque Dieu te fait quitter le
confort pour quelque temps, Quando Deus te faz deixar o conforto por alguns tu segundos, dis que Dieu ne t'aime pas. você diz que Deus não te ama. Tu dis que Dieu ne te connaît pas. Você diz que Deus não te abandonou. Alors son propre fils qui a laissé le confort, la E o seu louange et la... próprio filho que deixou o conforto. Alléluia. Dieu. Je suis venue parler à ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Eu Sauveur. vim falar àqueles que aceitaram Jesus como Senhor Je e suis venue Salvador. parler à ceux-là qui sont passés par les eaux du baptême. Eu vim falar àqueles que passaram nas águas Je do suis venue batismo. parler à ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit par imposition de main. Eu vim falar àqueles que receberam o Espírito Santo com a imposição das Je mãos. suis venue parler aux sacrificateurs de notre E eu vim royaume. falar ao sacrificador do nosso reino. Changez votre manière de comprendre les difficultés. Mudei a vossa maneira de ver as dificuldades. Changez votre vision de voir les difficultés. Mudei a maneira de ver as dificuldades. Lorsque les difficultés arrivent, Quando as dificuldades chegam, lorsque les ténèbres est quando là, as trevas estão ali, la Bible dit les ténèbres ne régneront. a Bíblia diz que as trevas não reinarão. C'est bizarre, hein? É bizarro isto. Nous aimons cette parole, Nós amamos esta mais palavra, nous oublions Mas- le verbe régner. mas esquecemos do verbo reinar. Le ténèbre doit d'abord régner As trevas ainda precisam reinar pour vivre après. para viver o depois. Alléluia. Et lorsque le ténèbre arrive, E quando as trevas chegam, c'est comme le ténèbre de Job. é como as trevas de Jó. Je suis venu nous dire Eu vi vos dizer les difficultés, les Ah, moments de détresse que nous o vivons. momento de dificuldade ou de depressão que nós vivemos. Bien-aimés, Bem amado, écoutez, escuta, ce sont les souffrances de Christ. são sofrimentos de Cristo. Amen. Amém. C'est dans le livre de Corinthiens. É no livro de Coríntios. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 6. En effet, Paul est en train de dire, E Paulo está tentando nos dizer, en effet, por efeito, de même que la souffrance de Christ travaille en moi. o mesmo que o sofrimento de Cristo trabalha em mim. Dona Massima. Paul n'a pas dit Paulo não disse, Dona Máxima, que la souffrance de la sorcellerie de mon père. que o sofrimento da feitiçaria do meu pai. Paul n'a pas dit, Paulo não disse, Maman Laura, Mamãe Laura, que le ténèbre que je vis que as trevas que eu vivo viennent de lien de parenté du sang. vêm da maldição hereditária da família. Alléluia. Amém. Mais Paul dit, Mas Paulo diz, le ténèbre, as trevas, qui est l'image de souffrance, que é a imagem do sofrimento, viennent de Christ. vem de Cristo. Alors si tu sais que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Se Sauveur, você sabe que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, sache que les souffrances que tu vis, saiba que o sofrimento que vives c'est une partie de la souffrance de Christ qui continue en toi. é uma parte do sofrimento de Cristo que continua em você. Les souffrances que tu vis, O sofrimento que vives c'est l'appel à la mission. é a chamada para a missão. Les ténèbres révèlent l'identité. As trevas revelam a identidade. C'est-à-dire une partie de Christ que tu transportes ici sur la terre. Isso significa uma parte de Cristo que carregas Parce aqui na que tu es terra. appelé à imprimer le caractère de Jésus à d'autres personnes. Porque você é obrigado a imprimir o caráter de Jesus em Tu você. es appelé. É chamado, Le Saint-Esprit imprime le caractère de Christ o en toi. Espírito Santo faz a impressão do caráter de Maintenant, Cristo à em ton você. tour aussi de donner ce que Dieu t'a donné. Agora também, por tua vez, dar aquilo que Deus te deu. Pourquoi il y a les ténèbres qui durent dans nos vies? Por que as trevas Parce permanecem que em nous nossa sommes vida? égoïstes. Porque somos egoístas. Écoutez nos prières. Escuta as nossas orações. Seigneur, donne-moi. Senhor, dá-me. Seigneur, fais ceci. Senhor, faça isso. Seigneur, guéris-moi. Cura-me. Maintenant, à son tour, Mas agora ao lado dele, tes prières sont égoïstes. as tuas orações são egoístas. C'est pour cela que tu ne reçois pas. É por isso que você não recebe. C'est pour cela Et pour que isso- le ténèbre dure. As trevas permanecem. Mais lorsque tu changes ta manière de prier, Mas quando você muda a maneira de orar, Seigneur, guéris-moi, Senhor, cura-me, afin que à mon tour je para puisse que guérir. na minha vez possa curar. Seigneur, donne-moi la maternité, Senhor, dê-me a maternidade, afin que à mon tour je puisse donner la maternité. para que na minha vez também eu dê a Seigneur, maternidade. donne-moi des papiers, Senhor, dê-me documentos, afin que à mon tour aussi je donne des papiers aux autres. para que na minha vez também eu dê Seigneur, documento aos donne-moi le outros. travail, Dê-me trabalho, afin qu'à mon tour je puisse donner aussi le travail. para que na minha vez eu dê também Mais trabalho. c'est bizarre dans
dans cette Mas génération, é bizarro nessa geração les femmes ou les hommes sont devenus des égoïstes. é que os homens e mulheres se tornaram egoístas. Lorsque Dieu vous ouvre la maternité, Quando Deus vos abre a maternidade, est-ce que vous savez que c'est la lumière que vous devez transporter à ceux-là de la stérilité? será que vocês não sabem que é a luz que vocês devem transportar Lorsque àqueles que tu estão na entends. esterilidade? Quando você me ouve, Alléluia, excusez-moi. Lorsque tu entends quando você ouve, que un des frères ici, dos irmãos aqui, ou une sœur, ou uma irmã, a des difficultés d'enfanter, está com dificuldade de dar a luz, toi à qui Dieu a ouvert la maternité, tu que Deus abriu a maternidade, Yaya, Yaya, va prier pour elle. ore por ela. La Bible dit l'homme donne ce qu'il a. A Bíblia diz que o homem dá aquilo que Tu as la tem. maternité, Você tem a maternidade? aide ceux qui n'ont pas la maternité. Ajuda aqueles que não têm. Parce que ce que tu oublies, Porque o que você esquece, lorsque tu seras devant Dieu, quando você estará diante il de va te dire Deus, de te retourner. você vai dizer Et vira-te. lorsque tu vas te retourner, E quando você virar, tu vas voir des lignées de personnes devant toi. você verá linhagem de pessoas diante Tu de verras Deus. d'autres morts. Você verá os Tu outros verras mortos, d'autres en train de pleurer. outros a chorarem, Tu verras d'autres en train de rigoler. outros a brincarem Tu verras d'autres en train de célébrer. e uns a celebrarem. Et tu demanderas à Dieu, mais pourquoi ceux-là, il y a la mort? Pourquoi ceux-là, ils pleurent? E perguntarás a Deus, por que ali há morte, Deus ali te chora? Deus vai dizer, Tu es la lumière, tu és a luz. mais tu n'as pas pu donner la lumière que je t'ai donnée à d'autres personnes. Mas você não transmitiu a luz que eu te dei a Ta outras lumière n'a pessoas. pas pu chasser les ténèbres des autres. A tua luz não expulsou as trevas das outras. Alléluia. Partout où nous sommes bien-aimés, Em qualquer lugar onde nós estarmos, nous sommes de lumière. somos a luz. C'est pour cela, ne vous étonnez pas, E por isso não fiqueis lorsque quelqu'un vous assustados déteste sans que vous lui faites quelque chose. quando alguém detestar-vos sem você fazer Non, alguma c'est ta coisa. lumière qui dérange. É a tua luz que o C'est ta perturba. lumière qui chasse les ténèbres. É a tua luz que expulsa as trevas. Alléluia. Le ténèbre révèle l'état du cœur. As trevas revelam o estado do coração. Le ténèbre révèle la capacité ou le poids, je veux dire, le poids de ta croix. As trevas revelam a capacidade do peso da tua cruz. Parce que Christ a dit, prends ta croix. Porque Cristo diz, tome a tua cruz. Si tu prends ta croix, tu le suis, Se você pegar a cruz e segui-lo, tu seras agréable à lui. você será agradável a Ele. Mais beaucoup de femmes, Mas muitas mulheres, lorsque la croix et les ténèbres sont là, quando a cruz e as trevas estão lá, pasteur, il dépose la croix. eles descarregam a cruz. Alléluia. Amém. Vous savez comment vous déposez votre croix? Vocês sabem como é que vocês descarregam ou Parce que vous ne abandonam a cruz? retournez pas à la source de la croix. Porque vocês não voltam na fonte da cruz. Je répète, vous ne retournez pas à la source de la croix. Porque vocês não voltam na fonte da cruz. C'est lui qui a porté la première, la croix. Foi ele que carregou a primeira cruz. Sa lumière est venue chasser notre ténèbre. A sua luz veio expulsar a nossa treva. Alléluia. Il a porté la croix. Ele carregou a cruz. Et il a vu qui en portant la croix? Ele viu quem carregando a cruz? Il a vu une femme, merci maman. Ele viu uma mulher. Il a dit, femme, pleure pour tes enfants. Ele disse, mulher, chora pelos teus filhos. Est-ce que vous comprenez ce que Rispa a fait? Será que vocês entendem o que Rispa Rispa fez? a compris sa croix. Rispa entendeu a sua cruz. Rispa a dit non. Rispa diz não. Ce jour-là, il a dit, femme, pleurez pour vos enfants. Ele naquele dia disse, mulher, chorai por vossos filhos. Oh oui, parce que c'est eux la destinée de demain. Porque eles são o destino do amanhã. Ce sont de flèches, ce sont de bénédictions. Eles são as flechas, são as bênçãos. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de femmes Mas muitas pleurent mulheres choram sans porter la croix à la source de la croix. sem carregar a cruz na fonte da cruz. Prends ta croix, Pega a tua cruz, va à la source de la croix. vá na fonte da cruz. Présente-lui ta croix. Apresenta a tua cruz. Rispa était à la montagne de l'Éternel. Rispa estava no monte do Eterno. Jésus-Christ aussi a été pendu à la montagne. Jesus também foi pendurado no monte de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ici, papa, dans cette portion des Mas Écritures, nesta porção das la Escrituras, Bible nous parle d'une saison.
A Bíblia nos fala de tempo. C'est la saison de la moisson. É o tempo da ceifa ou da cega. Et lorsqu'on parle de temps de la E moisson, quando se fala do tempo da ceifa, on parle de la bénédiction. fala-se da bênção. On parle de la mort à la vie. Fala-se da morte à C'est vida. que Rispa ne savait pas. O que Rispa não sabia, La saison était favorable. o tempo era favorável. Mais dans la réalité, Mas na realidade, elle vivait autre chose. ela vivia outra coisa. Je suis venue parler aux ténèbres d'une femme. Eu vim falar as trevas de uma Toi qui es en mulher. train de vivre le ténèbre, Tu que vive trevas, il n'y a que Dieu t'ouvre les yeux que o spirituels. Senhor te abra os olhos Toi qui espirituais. es en train de voir le vent contraire, Você que vê o vento ao contrário, que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles que et les yeux Deus abra os spirituels. ouvidos espirituais, Pour que tu puisses voir que la saison c'est le moisson. para você poder ver que o tempo é da C'est ceifa. le moment où tu dois récolter. É o tempo que você deve recoltar Au ou lieu então de colher. récolter, toi tu pleures. Em vez de colher, você chora. Au lieu de récolter, toi tu vas faire les congossas. Em vez de você colher, você vai fazer qualquer coisa. Au lieu de récolter, Em vez de colher, bien-aimé, bem amado, mais toi, mas você tu insultes Dieu. insultas a Deus. Seigneur, tu ne me connais pas. Senhor, tu Seigneur, não me tu m'as conheces. abandonné. M'abandonaste. Alléluia. Amen. Mais et pourtant, la Bible nous parle de la saison. Mas a Bíblia nos fala do tempo. La saison de la moisson. O tempo da colheita. Alléluia. La saison de la moisson, c'est la saison de la réconciliation. O tempo da colheita é o tempo da reconciliação. Il y a des difficultés que tu vis. Há dificuldades que você vive. Dieu te fait passer par là Deus te faz passar por juste lá. pour te réconcilier avec lui. É só para se reconciliar com Ele. Il y a des difficultés que tu vis. Há dificuldades que você vive. C'est parce que la communion avec Dieu a été rompue. Porque a comunhão com Deus foi quebrada. Alléluia. Malgré les ténèbres, Apesar das trevas. malgré les souffrances. Apesar do sofrimento. Pardon. Perdão. Lorsque tu vois les ténèbres Quando dans ta vie, você ver as trevas na vida. Alléluia. Amém. La Bible dit ne t'étonne pas des souffrances que tu vas vivre. A Bíblia diz que não, Ne sois pas não se surpris. preocupa, não seja surpreso por que você vai Ne sois viver. pas surpris. Não seja Il y a une surpreso. portion des Écritures qui dit ça. Há uma porção das Escrituras que declara isto. Ne soyons pas surpris Que não sejamos surpreendidos de vents contraires qui arrivent. de todos os problemas que chegam. Jésus-Christ l'a vécu. Jesus os venceu. Si nous sommes réellement en Christ, Se estamos realmente em Cristo, aussi longtemps tu portes ce corps mortel, enquanto você carrega este corpo mortal, les ténèbres est toujours là. queridos, as trevas estarão sempre ali. Alléluia. Mais lorsque le ténèbre est là, Quando as trevas estão ali, sache que Dieu est en train de faire remonter quelque chose. saiba que Deus está a fazer subir alguma coisa. Le temps de la moisson est là. O tempo da ceifa está ali. C'est le temps du récolte. É o tempo da colheita. C'est le temps où Dieu veut entrer en intimité avec toi. É o tempo que Deus quer entrar em C'est le intimidade com temps où Dieu você. est en train de restaurer la communion avec É o toi. tempo que Deus restaura a C'est le comunhão temps où contigo. Dieu est en train de réconcilier toi et son esprit. É o tempo que Deus está a C'est le reconciliar temps où você Dieu e o est teu en train espírito. de ramener la É bénédiction. o tempo que Deus está a trazer a bênção. Écoutez, la Bible dit lorsqu'on informa David, A Bíblia diz quando informaram a Davi, David est allé maintenant prendre les ossements. e Davi foi pegar os Aussi ossos. longtemps Rispa n'avait pas fait ce pas-là, Enquanto Rispa não fez esse passo, David n'allait pas enterrer Saoul et Jonathan. Davi não poderia enterrar Et Saúl e Israël allait Jonathan. vivre les ténèbres. E Israel viveria as La trevas. Bible dit au verset 14 vers la fin, Mas a Bíblia diz no verso 14, já no fim, Dieu apporta la paix. e Deus trouxe a paz. Glória a Deus. Aleluia. Peut-être la guerre que nous sommes en train de vivre ici à l'Ukraine, au Congo, peut-être c'est toi qui es parmi nous ici. Talvez a guerra que estamos a viver na Ucrânia, no Irão, no Congo, talvez é você que está aqui. Peut-être c'est toi qui es Rispa. Dieu veut te voir. Dieu veut te voir. Dieu veut Talvez te voir você é a faire la rispa que está chair. aqui para fazer alguma coisa. Alléluia. Amen. Affronte les ténèbres. Prends ta croix. Confronta, enfrenta as trevas. Et ramène la croix E à la personne qui a porté ta croix. leva a cruz àquele que levou a tua cruz. Présente-lui, dis-lui, ma croix est lourde à porter. Diga para ele, a minha cruz é forte para eu Mais carregar. donne-moi ce qui est léger. A minha cruz é pesada para carregar. Dê-me aquela Aleluia. que é tranquila. Les ténèbres viennent révéler le poids de la gloire en toi.
As trevas vêm revelar o peso da glória em você. Amém. Glória a Deus. Le ténèbre vient révéler As trevas vêm revelar le poids de la gloire. o peso da glória. Écoutez, Escuta, lorsque tu réussis à chasser le ténèbre, quando você conseguir expulsar as la trevas, gloire est en toi. a glória está em ti. Tu pèses lourd dans le monde spirituel. Você pesa forte no mundo espiritual. Alléluia. Dans la balance de Dieu, tu ne seras pas léger. No peso ou na balança de Deus, você não ficará sem peso. Tu seras lourd. Você estará pesada, Mais c'est la gloire, le poids de la gloire. mas é o peso da glória. Le ténèbre As trevas ne révèle pas seulement l'identité. não revela apenas a identidade. Le ténèbre As trevas ne révèle pas seulement le don spirituel, não le don revela que tu apenas o as. dom espiritual. Le ténèbre As trevas révèle aussi revela le também poids de la gloire o peso da que tu glória portes. que você carrega. Alors cet après-midi, E esta tarde, ne te sous-estime pas. não se subestime. Porte ta croix. Carrega a tua cruz, Chasse le ténèbre, expulsa as trevas, quel que soit le lieu. não importa o lugar. Peut-être ton ténèbre, c'est la stérilité. Talvez as tuas trevas é a esterilidade. Peut-être ton ténèbre, c'est le manque de discernement. Talvez as tuas trevas é a falta de Peut-être discernimento. ton ténèbre, c'est l'incompréhension dans ta vie, dans la Às vie de vezes as dans tuas ton trevas couple. é a incompreensão no casamento. Alléluia. Amém. Chacun de nous Cada de vit nós le ténèbre, vive as suas mais trevas, différemment. mas diferentemente. Je suis venue dire à une Eu personne, vim dizer a uma pessoa, lorsqu'on a lu 2 Samuel 21, quando lemos 2 Samuel 21, on a vu que la mort des enfants de Rispa vimos que a morte dos filhos de Rispa était la volonté d'une réunion. era a vontade de uma reunião. Quelle que soit la volonté de l'homme, Não importa a vontade do homem. je suis venue dire à une personne, Eu vim dizer a alguém, tu es sur la liste de ceux-là, Dieu va faire du bien. você está na lista das pessoas que Deus fará o bem. Parce que tu n'appartiens plus au monde. Porque você já não pertence ao mundo. Et ce n'est pas la volonté de ton père, ni de ta mère, ni de qui que ce soit qui s'accomplit, mais c'est la Não é a volonté vontade de do Dieu. pai ou da mãe ou de alguém que vai se cumprir, mas de Deus. Alléluia. Amém. Le ténèbre As trevas révèle aussi la lumière de la volonté de Dieu sur toi. revela também a luz da vontade de Deus na tua Mais toi, vida. tu es plus focus à la réalité, aux ténèbres. Mas você está mais focado na realidade Ne das regarde pas le trevas. ténèbre, Não olha para as trevas, mais regarde ce que Christ a dit par rapport aux ténèbres. mas olha para o que Cristo diz em relação às Si il a trevas. dit que les ténèbres ne régneront pas, E ele diz que as trevas não reinarão. alors lève-toi et dis, le ténèbre de ma vie ne régneront plus. Então levanta-te e diz, as trevas não reinarão. Parce que tu es rispa. Porque você é rispa. Pour qu'une nation Para que uma nação ait la paix. tenha paz. Pour qu'une famille Para que uma família soit dans la joie. esteja na alegria. Ton problème à toi ou les ténèbres de ta vie, As trevas da tua vida, Dieu te fait passer par le ténèbre Deus te faz passar pelas pour trevas répondre aux besoins d'une famille. para responder à necessidade de uma Parce que família. tu es l'intercesseur de cette famille que tu ne connais pas. Porque você é intercessor de uma família que Tu você es, não conhece. tu es la rispa de cette église. Porque você é rispa desta igreja. Rispa fait 15 jours. Rispa fez 15 dias. Alléluia. Jacob a fait 14 jours pour avoir 2 femmes. 14 ans. Jacob fez 14 anos para ter duas mulheres. Vous Uma avez mulher. compris? Amém. Maintenant, regardez Job. Mas agora olha para Jó. Alléluia. Rispa, est-ce qu'il y a une rispa aujourd'hui? Será que há uma rispa aqui? Est-ce qu'il y a une rispa ici? Será que há uma rispa aqui hoje? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a changé ta vision de comprendre les Será que difficultés? Deus mudou a tua visão de compreender as Ce dificuldades? que tu vis, ce n'est pas la souffrance qui vient de la terre. O que você vive não é sofrimento que Ce vem da que tu terra. vis, ce n'est pas la souffrance de la sorcellerie, ni Não de é lien sofrimento familial, da ni de la bruxaria, da malédiction du feitiçaria, sang, da de quoi que ce maldição dos soit. homens, qualquer coisa que seja. Aussi longtemps le Saint-Esprit ne t'a pas révélé, Enquanto o Espírito Santo não te revelar, sache que la souffrance que tu vis, entenda que o sofrimento c'est que você une vive partie de la croix de Jésus que tu é portes. uma parte da cruz de Jesus que você carrega. Alors porte cette gloire. E carrega esta glória. Parce que ce que tu vas dire, Porque o que você dirá, le ciel os céus sera d'accord avec toi. estará de acordo com Le você. ciel était d'accord à la volonté de Rispa. O céu estava de acordo à vontade de Rispa.
C'est comme Adam aussi. Hein. E como Adão também, Lorsque Dieu lui a dit de nommer les animaux, quando Deus lhe disse para à nomear la os fin, animais, Adam no a fim, dit, Adão disse, je n'ai pas vu quelqu'un qui me ressemble. não vi alguma coisa como eu. La pensée d'Adam O pensamento de Adão s'est marié avec la volonté de Dieu. se casou com a vontade de Deus. Et c'est là où Dieu a dit, je te ferai une aide semblable d'or. É desse pensamento que Deus diz, te farei uma E Dieu a juntora créé une semelhante. E Deus criou uma Mais mulher. regardez, lorsque les ténèbres est arrivé, Agora entende quando as trevas veio, Adam dit à Adam, la femme que tu m'as donnée. Adão disse a Deus, a mulher que Mais me c'est que deste. Adam a oublié, Adam avait parlé. O que Adão esqueceu, ele falou. Lorsque tu parles, tu crées. Quando você fala, você Lorsque cria. tu parles, tu appelles des esprits. Quando você fala, você chama os espíritos. Alléluia. N'ayez pas peur des ténèbres parce que toi-même tu es la lumière. Não tenha medo das trevas porque você é a luz. Là où se trouvent les enfants de Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Você, onde há filho de Deus, não há Nous treva. sommes la lumière Somos a parce luz que nous sommes sortis de la lumière. porque saímos da luz. Si notre Sauveur lui-même est la lumière, Se Cristo é a luz, alors nous sommes la lumière. nós somos a luz. La Bible dit tel qu'il est, Como Ele é, tel que nous sommes. assim também nós seremos. Alléluia. Malgré les ténèbres, femme avance. Apesar das trevas, mulher levanta. Malgré les ténèbres, femme lève-toi. Apesar das trevas, Parce avança. que tu es une partie de Dieu. Porque você é uma parte de Deus. Ne te sous-estime plus. Não se subestime mais. Ne dis pas qu'on ne te voit pas. Não diga que não me Ne vem. dis pas qu'on ne t'entend pas. Não diga que não me escuta. Je préfère me cacher comme Rispa. Eu prefiro me esconder como Mais rispa. parce que je sais que lorsque je me cache, Porque quando eu me escondo, Alléluia, en sortant de cette cachette, quando eu sair deste lugar do esconderijo, j'apporte la lumière là où je eu plante. trago a luz onde eu passo. Je sais que mes paroles apportent la lumière. Eu sei que as minhas palavras trazem luz. Je n'ai pas besoin de la visibilité des hommes. Eu não preciso da Je n'ai pas visibilidade besoin dos de la homens, publicité des hommes. nem da Mais publicidade. le Saint-Esprit s'en chargera. Mas o Espírito Santo se À encarregará la montagne. até a montanha. Alors, qui est allé informer David? E foram informar a Comment est-ce Davi que cette personne a su que Rispa est à la como é que montagne? a pessoa soube que Si le Rispa estava no Saint-Esprit monte. n'avait pas fait la publicité de cette Se o femme, Espírito Santo não fez a oh, femme, publicidade, sois dans le secret. esteja no secreto. Lorsqu'il y a les ténèbres, entre dans les secrets. Quando há treva, entra no Lorsqu'il y a les secreto. ténèbres, va en intimité avec ton Vai na Créateur. intimidade com o Criador. Lorsqu'il y a les ténèbres, ne cherche pas la visibilité des hommes. Quando há trevas, não procura a Ne visibilidade dos cherche homens. pas qu'on sache que tu es en train de prier pour telle personne. Non. Quando há trevas, não procura que saibam que estás a orar por alguém. Alléluia. Lorsqu'on m'a dit que cet homme qui est mon mari était en train de mourir, Quando disseram para mim que este homem, que meu marido estava prestes a morrer, pourrissait. ele estava a apodrecer, Pasteur Manzambi est témoin. o pastor Manzambe é testemunho. Alléluia. Cet homme pourrissait. Este homem ia apodrecendo. L'odeur que Marie et Marthe disaient à Jésus, moi je le connais. O cheiro que Maria e Marta falaram a Jesus, eu o conheço. Alléluia. Nous connaissons, nous deux, l'odeur Nós de conhecemos la esse mort. cheiro, o cheiro da morte. Les médecins ont dit, Os médicos madame, disseram, senhora, là il n'est plus. ele acabou, já não vive. Le cerveau c'est 1% sur 10. O cérebro é 1% por 10. Regarde les machines, est en train de sauter, est en train de siffler. Olhar para as máquinas, estão todas a apitar. Mais dans les secrets de cette chambre-là, Mas no segredo daquele quarto, le Saint-Esprit m'attendait. o Espírito Santo me Dans aguardava. les secrets de cette chambre-là, No segredo daquele quarto, c'est ce que je vous apporte aujourd'hui. é isso que eu vos trago essa tarde. Entre dans le secret. Entra no segredo, Le Saint-Esprit est là. o Espírito Santo está lá. Le ténèbre, c'est l'appel à la mission. As trevas é a chamada para a missão. Lorsque tu vis le ténèbre, sache que Dieu est en train de dire la mission est là, la moisson est là, il faut récolter. Quando você estiver a viver as trevas, Deus está a te dizer, a missão está lá, você precisa Il y a colher. quelqu'un qui veut la paix, il y a quelqu'un qui est en train de dire à Dieu, Seigneur, accorde mes papiers. Alguém que está a dizer toi a qui Deus, dois os meus intercéder. papéis, é você que deve interceder. C'est toi qui dois intercéder. É você que deve interceder. Mais lorsque tu ne comprends pas, Dieu fait apaisantir le poids du ténèbre encore. E quando você não entende, Deus então apazigua ainda mais o Jusqu'à peso ce das que trevas. tu comprends que le ténèbre ou la souffrance que je vis, c'est l'appel à ma mission en tant qu'aide et lumière de Christ. E para que você entenda que o que eu estou a viver é para a ajuda da minha Que missão. l'Éternel nous Que bénisse. o Senhor nos abençoe.
Amém. Você pode glorificar ainda mais a Deus. Aplausos para o Senhor. Aplausos para o Senhor. Eu disse aplausos para o Senhor. Alguém Deus falou? Amém. Alguém Deus falou com ele? Amém. Estamos atrás do nosso tempo. Os irmãos que nos visitam vão nos desculpar porque hoje é o último dia. Então o último dia tem um sabor alguns minutos a mais. Amém? Amém. Queridos, primeiramente eu quero dizer-vos o seguinte. Como vosso irmão e líder desta congregação, no tempo que o Senhor permitir, preciso da vossa atenção, por favor. Como vosso irmão e líder desta congregação, no tempo que o Senhor permitir, o espírito de reverência é imperativo habitar em todos nós. Repito, o espírito de reverência é imperativo habitar em nós. Enquanto Deus estiver a falar, enquanto estivermos a ouvir a palavra de Deus, exceto aquelas irmãs que têm um bebê que talvez está a incomodar, essas estão autorizadas a irem para fora. Mas você que não tem nenhum bebê, fica aqui. Ok? Amém. Será que vocês estão me dando a entender? Amém. Quando alguém está aqui a falar, não é ele, é Deus falando. Amém. Amém. Se numa sala, Sua Excelência, o presidente daquela instituição já estiver no local, nenhum subordinado mais sai. E se você consegue fazer isso no mundo, por que você não aplica na casa do Senhor? A Bíblia diz, será que a natureza não vos ensina? É uma pergunta que a Bíblia faz. Ou seja, a natureza deve nos ensinar. Então, quando Deus estiver a falar, um momento de reverência chegou, precisa ir fazer outras situações, faça antes do culto, depois que o culto começa, fica aqui. Porque quando você saiu, o que você estava precisando, Deus falou. Amém. Será que você está aqui? Amém. Quando você abriu essa porta e foi para ali, a revelação que pode mudar a tua vida saiu da boca da serva do Senhor, mas você não a ouviu. E durante a semana vai ligar, pastor, pode passar problema. Nós também temos problema, por isso esteja aqui para você ouvir e andar de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Eu falo isso para que você me entenda. Eu, para além de você me pedir orações, eu também tenho família e preciso de orações. Então, há orações que você precisa fazer você mesmo. Amém. Ok? Amém. O cristianismo não é dependência dos outros, é dependência a Cristo. Então, venha com o espírito de reverência para ouvir a palavra de Deus. Vocês são um chicote como pai dessa casa. Amém. Amém. Para que você ande nos caminhos. Mas fomos fortemente abençoados. Amém. Glória a Deus. Irmã, vou lhe pedir um especial favor. Até que termine o culto, que essa porta fique fechada. Até que termine. Ok? Até que termine, que a porta fique fechada. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Nós já havíamos acolhido os visitantes, mas alguns dos nossos visitantes chegaram um pouquinho mais tarde. Quem não recebemos na hora exata, coloca-se em pé, nós queremos recebê-los em nome de Jesus. Sua primeira vez aqui nesta casa, pode se colocar em pé. Il y a des gens qui sont venus. J'ai invité aussi. Irmã, para traduzir então. Faut traduire. Ok, pode ficar mesmo, pode ficar ali, elas vão ouvir. Ok. O microfone já está à vossa mão. É só dizer nome e quem convidou. Vous avez le microphone, vous pouvez dire le nom et la personne qui vous a invité. Quem me convidou foi a pastora Amém. Nome? Máxima Martins, Ok. meu nome. Não, papai já recebeu. Pode sentar, já passou. Ok. Ela é minha filha. Ok. Máxima Martins, nossa mamãe, e a filha, nome é? Irachandre Martins. Alexandre? Irachandre Martins. Irachandre Martins. Nome e quem convidou? Qui vous a invité? Irmão Luís, Sim? vem da parte da irmã Suzy e da irmã Suzette. Deus abençoe. Chancel Maël, j'ai été invitée par Maman Jalene. Amém.
Será que nós estamos felizes de receber os nossos irmãos e nossas mamães? Nós somos a Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Maculusso. Nous sommes l'Assemblée de Dieu pentecostale, ministère Maculusso. Este lugar onde nós nos congregamos, Ici, c'est l'endroit où nous faisons nos cultes. a Assembleia de Deus Maculusso L'Assemblée de Dieu Maculusso é representada pelo reverendo Francisco Domingos Sebastião, est représentée par le révérend Francisco Domingos Sebastião, Domingos Sebastião, presidente do Ministério Maculusso président du ministère Maculusso, e também presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus em Angola. et aussi président des ministères en Angola. A nossa igreja, para além de estarmos aqui na França, Nous avons notre église en France, também estamos em Portugal, mais aussi au Portugal, na Bélgica en Belgique e no Reino Unido. et au Royaume-Uni. Aqui na França, Ici en France, completamos um ano no dia 15 de fevereiro. nous avons fêté notre première année. Ou seja, estamos nos primeiros passos da nossa vida. Alors nous sommes dans les premiers pas de notre A vie. vossa vinda para nós é uma bênção Votre venue est une bénédiction pour e nous. sempre que possível, Et à chaque fois que vous pouvez, esta porta estará aberta. cette porte sera ouverte. Muitas das vezes não estamos aqui, Parfois, nous ne sommes pas ici. nós estamos ali, a sala ao lado. Nous sommes dans la salle d'à côté. Então, sempre que aquele domingo o Senhor falar contigo, venha nos visitar. Alors, à chaque fois que le Seigneur parlera avec vous, Que o Senhor vos abençoe que le Seigneur vous bénisse. e podem tomar os vossos Et vous pouvez assentos. vous asseoir. Amém? Deus seja louvado por isso. Amém? Ok. Momento ofertório. Depois passaremos nos anúncios. Só preciso reforçar aqui um pensamento acerca dos anúncios. Como os irmãos todos sabem, este lugar aqui nós arrendamos. Por culto que nós fizemos aqui são 150 euros. Ou seja, depois desse culto nós temos que pagar os 150 euros. Então a tua oferta vai nos ajudar a pagarmos o culto de hoje. Quando estamos naquela sala maior, pagamos 250, porque ali tem som, tem tudo. Mas por causa da nossa condição financeira, por causa das trevas que ainda estamos a enfrentar, que está a nos levar ao crescimento, preferimos estar aqui. Mas nós sabemos que vamos sair daqui. Amém? Amém. Então, se o Senhor te tocar e nos abençoar para que esse culto não seja mais um pesadelo como já tem tido, Deus vai te abençoar. Coloca-te em pé. Vamos louvar ao Senhor para o momento ofertório. Nosso irmão Fernando nos leva no momento das ofertas. Vamos dispor de pé. On se met debout, on va glorifier l'Éternel. Kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kumama na yo kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe, kumama na yo kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kambo yako kama watu bataleza meselo elemi bazako sambe sama oyo yabu nakokende nalola Amasia mobiki nakokende okoleli akende nakokende nalola Nana kokende nalola Amasia mobiki okoleli akende nakokende nalola Bule ya wazali bule ya wazali bule bule ya wazali bule ya wazali bule bule masia bule ya wazali bule ya wazali bule. Amém? Nosso irmão Angelino vai orar para as ofertas.
Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essas ofertas que foram recolhidas. Sabemos que as nossas ofertas, elas fazem parte da nossa adoração a Ti. Pai amado, abençoa todos aqueles que puderam contribuir e abençoa também aqueles que não puderam, Rei da Glória, e abra sempre as portas, Rei da Glória, de rendimentos para que todos possamos contribuir na Tua casa. Rei da Glória, muito, mas muito obrigado. Que essas ofertas tenham destino que glorifica o Teu nome. Faça a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Toma o teu assento, estamos quase no fim. Estamos no fim do mês. Os irmãos que têm contribuído para